Sejam bem-vindos ao Story Led Leaders, o podcast da Salespring que vai desvendar o líder por trás do sucesso das empresas. Hoje estamos recebendo aqui o Thiago Jatobá. Seja muito bem-vindo. Vou te chamar de Jatobá, que eu já fiquei sabendo. Se me chamar por Thiago, eu não Não- respondo. Nem Valeu, obrigado pelo reconhece. convite. Então, começando, Jatobá, conte um pouquinho quem é você. Boa, baiano, acho que gosto de começar por aí. Tenho 37 anos, moro aqui em São Paulo desde 2010. Hoje eu sou casado, tenho 2 filhos, uma de 3 anos e o Pedro, que acabou de nascer, tem 2 meses. Casado com a Camila. Me sinto aqui parte de São Paulo, né? Peguei o green card aí depois que casei, brincadeiras à parte. Mas hoje eu sou uma pessoa apaixonada pelo que eu faço. É, Enxergo, no meu ponto de vista, a vida de uma maneira um pouco diferente por conta de uma infância mais sofrida, vim de uma origem muito pobre. Vim aqui para São Paulo para fazer faculdade, para estudar, porque na minha região, lá no interior da Bahia, a cidade chama Juazeiro, não tinha um curso e a formação que eu queria fazer. E desde 2010 estou por aqui trabalhando, passando por algumas empresas interessantes aí no mercado. Comecei minha carreira trabalhando em uma empresa de B2B, mercado eletrônico, depois fui para consultoria, passei pela Netshoes, Restock, Portobank e atualmente estou na Sul América. Que legal. Você veio então em 2010. 2010, desde 2010 que eu estou aqui. E você veio, você tinha. Estou fazendo a conta aqui. Eu estava com 20 para 21 anos. Você veio para fazer a faculdade. Foi quando eu comecei a minha faculdade, é isso aí. Você sempre quis fazer faculdade de TI? Então, não. E a história é um pouco engraçada, né? No interior, enfim, a gente tá acostumado mais ali a mexer com a terra, coisas mais. Profissões mais old school, vamos pensar assim, né? E a minha irmã sempre gostou muito de tecnologia. Eu lembro que em um determinado momento ali na nossa adolescência, a minha mãe perguntou, né, o que que você quer ganhar para minha irmã? Minha irmã respondeu, eu quero um computador. E aí ela perguntou para mim, o que que você quer ganhar? Aí eu quero uma moto. Só que eu ficava mais tempo No no computador dele. computador dela do que de fato com a moto. Então foi aí que eu comecei a despertar um pouco mais para a parte de tecnologia. E daí para frente, olhando com um prisma um pouco diferente e sempre tentando buscar conhecimento. Naquela época obviamente, né, acho que para as pessoas aí que estão acima de 30 anos, olhava para o computador e como que esse programa funciona, né? E aí O começou a disquete, despertar você um pegou a pouco. época do Peguei disquete. disquete, peguei disquete. Peguei disquete. Mas dados acabou surgindo para mim ali. Eu tenho formação em tecnologia e dados acabou surgindo desde o meu primeiro emprego. Então, eu costumo falar que tanto a parte da gestão me escolheu, como a parte de dados me escolheu também. E você veio, aí você fez a faculdade, logo você já conseguiu ingressar no mercado. Mas eu até fiquei curiosa, assim, como você escolheu São Paulo? São Paulo veio por conta da faculdade? Ou a Não faculdade veio por diretamente. conta de São A Paulo? faculdade veio por conta de São Paulo. A minha madrinha morava aqui no interior, em Mogi das Cruzes, e eu acabei vindo para cá com esse suporte dela. E aí comecei fazendo faculdade no interior, lá na UMC, que é a faculdade de Mogi das Cruzes, e depois, com 3 meses, eu já consegui um estágio. E aí eu acabei mudando aqui para São Paulo e transferi a minha faculdade. Aí você começou com a parte mais. O que você fazia logo que você começou? Desde 2010, na empresa lá que eu comecei falando para você que foi minha primeira experiência, que foi no mercado eletrônico, eu trabalhava já no contexto de dados. Não num cenário de trabalhar no desenvolvimento, mas eu utilizava muitos dados para executar o meu trabalho no dia a dia. Eu trabalhava na área de monitoria. Então, o processo tinha uma parte mais qualitativa que ela não estava automatizada e esse qualitativo passava por um roteiro e eu era responsável por executar esse roteiro e aí entender como que estava a saúde do ambiente com relação à questão das transações, né? Na plataforma de B2B ali, basicamente, essa empresa ela era um intermédio entre quem tinha um produto para comprar e quem estava comercializando aquele produto. E basicamente eu começava o meu dia olhando se as transações, o comportamento do sistema ali estava adequado e a partir daquele momento, dependendo da resposta, se sim ou se não, eu já tinha algumas diretrizes, algumas tratativas ali em cima do problema. Uma lógica de telemetria, assim, né? Basicamente é uma lógica de Você telemetria. sentia o
o que troca o pneu do carro da Fórmula 1? É tipo isso. Olhava ali o que estava acontecendo e tentava direcionar, resolver o problema com o avião ali ou com o carro da Fórmula 1, Já já funcionando. funcionando. É isso E aí. daí depois você foi fazendo a transição, então você já nasceu em Eu dados. já Isso nasci é em dados. diferente, porque geralmente dados lá em 2010 era muito, sempre andou muito junto, mas era muito mais o dado como armazenar do que essa cultura de indicadores ou de algo que de fato te remetia a algum tipo de transação. Isso, eu me sinto muito privilegiado, porque desde essa primeira época, quando eu comecei nessa parte de monitoria, a empresa, eu fiquei lá por volta de uns 2 anos e meio. Ela sentia uma necessidade de criar, de fato, uma área de dados. Então, é uma empresa, inclusive, muito visionária. Hoje, principal empresa aí no mundo, quando a gente fala sobre a questão de B2B, com a presença muito forte aqui no Brasil e nos Estados Unidos também. E naquele momento já teve ali um desejo de surgir essa área, de montar essa área, e eu fui a primeira pessoa interna a ser movimentado para dentro dessa área. E aí, uma movimentação ali que fazia sentido, muito por esse contexto, nessa profundidade que eu acabei desenvolvendo na parte de dados. E eu vi uma primeira vez ali uma área sendo montada, né? Como que era basicamente eu, meu chefe, tinha um sênior e uma pessoa pleno. Na época eu estava como júnior. Então eu vi como é que as coisas estavam sendo montadas e como a área foi idealizada. Então foi uma experiência muito boa já na minha primeira experiência de trabalho, né? Isso é bem Aqui, legal. conforme a gente decorrer, eu vou falar sobre algumas outras, mas eu já tive bastante experiência nessas rampagens de time aí do zero. De começar do zero? Do zero. E você acha que é mais fácil? Péssima escolha de palavras. Fácil nunca é. Nunca é. Mas quando você compara começar um time do zero, de entrar num time que já está maduro, quais que são as principais diferenças, assim, de desafios? Legal. Vou começar pela parte de montar o time do zero. Quando a gente fala sobre montagem de um time do zero ali, para atender os desafios de uma companhia, na minha perspectiva, ele acaba sendo mais simples, e o motivo. Quando você monta do zero, você consegue selecionar as pessoas que você entende que são necessárias para conseguir resolver o determinado problema que é dado ali dentro da companhia. Então você consegue trabalhar um viés mais cultural, uma pessoa, a galera que está mais engajada. Você tem também o privilégio de começar com o time. Então, sempre quem começa, começa com mais gás, né? Uhum. É meio que natural, né, para a gente como ser humano. E no contexto de montagem do zero, não foi só o time, foi também a arquitetura, né? E montar uma arquitetura do zero sem se preocupar com problemas legados, altos, problemas que estão acontecendo em produção, caminhos críticos, acaba te dando uma clareza e uma fluidez melhor para pensar e idealizar. Então, esse caminho, na minha visão, né, entre ter ali um time já operando em cima de uma plataforma de dados e montar do zero, eu acho mais simples. Mas nem tudo são flores, né? Então, você começar a rampar um time, fazer com que esse time tenha sinergia de desenvolvimento, pegar uma plataforma do zero, sair do zero to hero, vamos pensar assim, e escalar aquilo, né? Você vai ter que pensar em muita coisa, né? Desde o contexto do como você vai selecionar a ferramenta que vai coletar o dado, que vai processar o dado, que vai disponibilizar o dado, que vai entrar numa jornada do produto, acelerar o produto, contexto de observabilidade para manter aquela plataforma funcionando. Então existe muita complexidade do zero, né? Então você pega meio que numa corrida e inicia tudo do zero. Quando você vai para um cenário onde você tem um time já montado, estabelecido, você vai ter que aprender a conviver com o operacional, que dependendo da gestão antecessora, pode ter negligenciado isso. Isso é um dos principais motivos para os times acabarem saindo, né? Porque um contexto onde você trabalha um cenário operacional muito alto, você acaba não se motivando. É chato trabalhar em só resolver problema, estar imerso em problema. E acaba tendo uma troca que eu vejo muito num ciclo de vida ali de um time, né? E aí você tem que aprender a lidar com isso, conseguir mapear os talentos, entender as dores, criar uma estratégia para conseguir trabalhar a redução desse operacional e ter uma convivência com a evolução da plataforma, né? É basicamente impossível você falar, ó, segura um pouquinho aí, que eu vou resolver os problemas aqui que Uhum. tem, depois eu volto para De problemas que às vezes você nem tem o contexto, né? exatamente, para voltar aqui e olhar para os roadmap estratégico para a expansão da companhia. Isso não existe. Então, são pontos positivos e negativos ali em ambas as Mas abordagens. você acha que quando não é o contrário, quando você já passou por uma experiência
de herdar problemas que você não entende, e daí, de repente, você também monta um time do zero, você não fica se sentindo pressionado de não cometer os mesmos erros e, às vezes, essa pressão também é pesada? Uma boa pergunta. Aí tem um ponto que eu acho que, ligado aqui muito ao pitch, né, do podcast, quando a gente pensa em executar gestão de pessoas, executar um trabalho de direcionamento de time, existem estratégias. Qual que é a primeira estratégia que eu adoto, indo nessa linha da sua pergunta? Sempre compreender muito o business, o negócio. Tecnologia hoje, dados, tecnologia de maneira geral, é uma ferramenta, é um meio para você resolver um problema de negócio. Então, isso, obviamente, dentro desse contexto de montagem de times do zero, foi uma experiência muito boa, porque isso ficou muito claro para mim, né? Então, eu já entrei em desafios diversos, assim. Aí, pô, você trabalha com dados, o que você já fez, né? Eu já resolvi, por exemplo, informe de rendimento dos clientes dentro de uma empresa específica. Eu já resolvi problemas atrelados a questões de RH, financeiro, enfim. Os problemas, eles são diversos, eles estão dados ali, né? Mas o que diferencia, né, esse contexto, tanto em ter times ali já montados e montado zero, é a estratégia que o gestor, que o líder direciona com relação à questão do conhecimento, né? Então, isso envolve a estrutura do time, envolve o nível de exigência que você coloca na mesa em termos de profundidade. Uma das coisas que eu adoro fazer com o meu time é, pô, você está trabalhando em qual tema? Tal tema. Legal, me explica o que você está fazendo. Eu não estou perguntando questões técnicas, eu estou tentando entender com ele se ele sabe o que ele está fazendo. Porque quando a gente pega a tecnologia, tentando fazer um comparativo aqui. Eu vou desenvolver o meu app e vou colocar um botão para salvar o meu cadastro, né? Você está criando uma funcionalidade que vai fazer um CRUD específico no banco, vai guardar aquela informação, beleza. Quando você fala que você vai fazer uma entrega vinculada por exemplo, qual que foi a receita do meu produto no último mês, no último ano, quantos clientes eu tenho ativos na base? Não é o mesmo cenário. O nível de complexidade técnico versus business, quando você olha para o pilar de dado, ele tem uma expansão muito grande. Então, é praticamente impossível você olhar para um time formado de dados e você não ter esse pilar. Eu já tive experiências, inclusive, em alguns lugares que eu passei, de projetos que duraram um ano e meio, e aí eu assumi, a partir daquele momento, que o time foi desfeito, que tudo que foi feito foi jogado fora, e eu falei, caramba, né? Teve um investimento alto, teve uma montagem de time, o que aconteceu? Aí eu fui tentar entender. E aí foi que eu comecei a formar muito o meu mindset, como que eu enxergo hoje os problemas para entrar dentro dessas companhias. E eu vi que o foco foi só na tecnologia. Quando você olha para dados, isso não cabe, né? Obviamente existem estratégias ali para você trabalhar times mais técnicos, né? Questões de soft skill, um equilíbrio, como que você monta esse time, como que você coloca ele para fazer interface com times externos. É uma composição mesmo, de uma montagem de time, né? Geralmente o cara que está na zaga, ele não vai fazer muito bem gol, né? Uhum. Entender Então, que nessa também linha, cada um tem um papel, né, não precisa também todo mundo vai para fazer o fazer gol. tudo. É isso aí. Você acha que hoje, como gestão, o seu maior desafio é conseguir, com certeza você precisa fazer essa ponte com o negócio, mas você acha que seu maior desafio é mais conseguir fazer o time também ter essa visão de negócios, que foi um pouco do que você fica treinando com eles, ou até o time de negócio entender a própria tecnologia? Existe um desafio dos dois lados. Aí volta no benefício de montar do zero o time. Eu tento sempre validar a questão do soft skill, porque o soft skill ele vai estar atrelado ao como a pessoa percebe o mundo, né? E Uhum, a percepção de mundo está muito vinculada ao quanto ela escuta, entende o que está ao redor dela e os direcionamentos, né? Então, ter uma validação sobre a questão do soft skill ajuda na facilidade de interpretação desses direcionamentos, né? Quando eu olho a parte de tecnologia, é sempre negócio, né, e tecnologia é sempre um desafio trazer um equilíbrio, né, entre o desafio que você tem na execução, principalmente na era que a gente está vivendo agora, conseguir atender as necessidades do time e garantir que eles engajem dentro daquele processo, né? Porque no contexto de dados, não é só você pegar, trazer o dado para dentro e colocar na mão do time de negócio, né? Você tem que uhum. entender o nível de maturidade da companhia, da área que você atende, porque você também é responsável por garantir o engajamento dos times, né? Então, esse é um desafio interessante. E aí, enfim, eu sempre
da minha última experiência para cá, eu venho tendo muito essa percepção de formação, né? É necessário, dentro da estratégia, capacitar o time, trazer os parceiros para perto, para que eles consigam utilizar as ferramentas para resolver os problemas do dia a dia. Você acha que o soft skill nasce ou o soft skill é desenvolvível? Desenvolvível, inventei uma palavra, mas você consegue desenvolver esse soft skill? Sim, mas é mais complexo desenvolver o soft skill para esse contexto do que a parte de hard skill. Então, tanto no contexto, um exemplo, né? Hoje existe um pilar muito importante dentro desse desafio, que é a parte de produto de dados, né? E quando você olha para o mercado, tem poucas pessoas hoje que de fato dominam o tema. Então, o que que naturalmente acontece? Uma pessoa de produtos digitais que a gente vai lá e trabalha a especialização num contexto de dados, né? Então, sempre trabalhar o contexto do hard, ele acaba sendo mais simples, até pelo contexto da quantidade de possibilidades que a gente tem hoje para se desenvolver do que o soft skill. Então, por exemplo, uma pessoa que naturalmente ela é um pouco mais fechada, ela se comunica um pouco mais de maneira Prospectiva? introspectiva. Então, é mais difícil você trazer uma pessoa muito boa tecnicamente e colocar ela para desenvolver a parte de comunicação, para fazer alguma interface, do que ao contrário, né? E essa pessoa, ela tem muita posição, muitas posições ali dentro de um time. Não necessariamente você precisa ter todas os soft skills aguçados, vamos pensar assim. E você, dentro da sua carreira, então você já nasceu dentro de dados. E quando foi que nasceu o Jatobá Líder? Ótima pergunta. Dentro do meu PDI, ao longo da minha carreira, eu nunca coloquei ali escrito que eu queria me tornar gestor. Como que isso aconteceu? E aí até uma dica também para quem está ouvindo a gente, né? Eu sempre tive muito cuidado e um certo medo de ser questionado sobre o que eu estava fazendo e não ter resposta. Então eu sempre descia muito no detalhe, numa linha também de equilíbrio, porque a gente precisa entender, num contexto de execução do projeto, que existe esse equilíbrio entre quem está investindo para você resolver o problema e o tempo que você precisa para resolver aquele problema. Então não é você ficar imerso X tempo de maneira profunda e dominar tudo e não entregar nenhum kick win, não entregar, não ajudar a empresa de certa forma, né? Mas eu sempre tive essa preocupação. Então todos os projetos que eu tocava, eu consegui entregar com excelência. Eu não me lembro de um projeto que eu entreguei e ele deu errado, não foi o que a pessoa pediu, a área pediu ou qualquer coisa parecida. Isso é normal acontecer, mas isso vinha muito do meu soft skill. E aí eu ia projeto a projeto entregando, e aí os meus gestores me colocando mais desafio, assume isso, faz aquilo, puxa isso. E aí quando eu fui ver, eu estava fazendo liderança no início, né, por influência, que hoje a gente chama de liderança técnica, né? Não uma liderança funcional, é uma liderança técnica que direciona, que revisa, que apoia na parte de crescimento. E isso foi acontecendo naturalmente para mim. Eu acho que quando você fala soft skill, eu acho que é mais. É um soft skill, mas acho que traduz meio que como uma paixão. Então você sempre teve essa paixão por ter entregas de muita qualidade. Sim. Você se sentia pessoalmente investido de que não era só aquilo que foi pedido, mas você garantir de que aquilo que foi pedido estava bem executado. É isso aí. Você se E pautou na execução. é bem nessa linha. Agora que você falou, me veio de fato aqui alguns sentimentos que me arremetem a isso. Eu tinha paixão de fato de entrar naquele problema, entender e resolver. E assim, outra coisa também que eu acho que é interessante de falar, e mais uma vez eu acho que está atrelado muito ao soft skill. Eu nunca enxerguei o problema como sendo um problema da empresa. A partir do momento que eu ingresso naquela empresa, eu estou ali para resolver os problemas, que é de todo mundo que faz parte daquele grupo, né? Então, eu tinha muito o senso. Antigamente falava-se muito senso de dono, né? Mas o foco no resultado, né? De entender aquele problema de fato, de maneira genuína e fazer parte da resolução daquele problema, né? E não muito, acho que quase nada, num viés de ter palanque, palco, nada parecido. Muito no cenário de fato de estar vendo os resultados da companhia melhorarem, né? Então isso era muito genuíno. E foi difícil para você, quando você se tornou líder, que você se afastou dessa qualidade de entrega? Isso acho que é um dos maiores desafios, porque às vezes você olha para o que está sendo feito e não está sendo feito como você faria, né? Só que como um bom gestor, e a partir dessa identificação dessas características, o meu desafio hoje é garantir que o meu time
né? Não vou falar seja um espelho meu, porque isso acaba limitando eles, né? Mas que sejam melhores do que eu fui, né? E mentorar, estar próximo, direcionar, trabalhar sempre com resultado de construção de, ó, esse ponto aqui poderia ter sido melhor por esse motivo, aqui aconteceu isso, sempre dando exemplo, sabe? Porque eu acho que isso ajuda a abrir a mente, e aí ir nessa linha de calibragem. Mas, de fato, isso é um desafio. Eu tive muita dificuldade quando eu comecei a fazer isso lá por volta de 2018, mas eu acabei trabalhando e melhorando isso no dia a dia. É sofrido mesmo. Eu acho que eu também tenho um pouco, às vezes, como a gente vem da base mais de execução, e aí a gente vai subindo, dá quase como uma aflição física de vontade de colocar o dedinho e falar: não, peraí, faz desse jeito. E às vezes, por outro lado, por mais que seja às vezes sofrido, também te surpreende. Já aconteceu com você de você ser surpreendido, ó, não ter ido por esse caminho, e no final das contas foi muito melhor? Diversas vezes. Eh, tem uma frase do Jordan que ele fala que o talento ali, ele vence a partida, mas o que faz vencer o campeonato é o time, né. E nesse contexto, o que que eu vejo muito, né, o papel de um gestor, de um líder, é dar um propósito, né, é direcionar um propósito, né, trabalhar ali um contexto onde a gente entenda quais são os princípios daquele grupo. Porque no ponto que eu falei agora de talento, tem muita gente boa, né, no mercado, e uma visão que complementa a sua, que a trajetória foi diferente, e isso é muito rico. Então, direcionar um propósito, falar o que que é o desafio, e sem criar uma lista, sabe, sem de fato pegar na mão e acreditar naquele time, né. Você contratou, você está trabalhando, né, então coloca o desafio, dá o direcionamento e, obviamente, crie métodos para você conseguir acompanhar e calibrar aquilo, muito no propósito, no direcionamento, mas é através dessa visão que consegue, de fato, entregar resultados extraordinários, né. Você até comentou sobre trajetórias. Você tem uma trajetória bem rica. Você sente que também a sua trajetória contribui para isso ou também, além disso, te cria valores que são inegociáveis e que mesmo independente do propósito do time, se você não se identificar, você vira outra pessoa? Boa. Olha, quando a gente olha para o contexto de um gestor, né, quando dentro de um desafio específico na companhia, e você pode pegar do CEO ao N1, N2, N3, é importante ter essa visão e esse direcionamento do gestor dentro da execução, porque acaba que quando uma empresa é fundada, aquela visão inicial da empresa, sempre quando o gestor está trazendo, a pessoa que fundou, ele tem um propósito, ele tem um caminho. E a ideia é que as pessoas que estejam juntas ali também tenham esses mesmos princípios, né? E é óbvio que conforme for expandindo a empresa, isso acaba se perdendo um pouco. E aí por isso que é importante sempre estar trabalhando nesse contexto cultural, né, de visão estratégica, Sim. sempre estar próximo, porque isso calibra nessas perdas. Mas o gestor, de fato, ele acaba empregando uma forma de execução que traz o sucesso ou traz o fracasso, né. Então, o papel do gestor nesse cenário é super importante. Eu já tive experiências de alguns projetos que eu passei, que eu fiz aquela leitura, como eu comentei para você, de tentar antes de começar a fazer o meu, entender o que aconteceu o antecessor. E principalmente na época de consultoria, né, que eu trabalhava com uma ferramenta que, tipo, tinha algumas consultorias em mercado, e a minha consultoria acabava que tinha muita conseguia alcançar muito sucesso na execução. Tinha cenário que eu não podia falar o nome da ferramenta quando eu entrava no cliente, só para você entender. E a gente conseguia sair do outro lado. Caramba, mas o que que aconteceu com a consultoria antecessora que não conseguiu, entregar? Então, eu sempre tive muito essa percepção e por diversas vezes eu via o papel a importância do papel da gestão na execução, né, de dar o caminho, direcionar. Isso é importante sim, sem dúvida. E valores, né, um pouco do que, dependendo dessa cultura organizacional, a gente consegue trazer mais paixão ou não, né. Eu não sei se já aconteceu com você de você também entrar numa empresa que tinha valores e cultura que não batiam com a sua e que, às vezes, preciso pagar boleto, a gente faz, mas que não tinha esse mesmo não era o Jatobá com aquela paixão, com aquela vontade de entrega, já aconteceu? Já aconteceu, fiquei um período muito curto, porque aí onde é que entra um ponto, né.
naquela questão que eu falei, desde a pessoa que fundou a empresa aos que estão abaixo dele. No processo de entrevista, quando você faz aquela primeira interface, parece ok, está alinhado ali aos seus princípios, mas quando você entra, você vê que o cenário é diferente. E aí cabe muito uma leitura rápida para um direcionamento, né? Porque a ideia nesse contexto é você não assumir grandes responsabilidades, entendendo que não faz parte de você aquela empresa que você acabou escolhendo. Teve uma situação, ou duas ali, que eu saí com menos de 2 meses, né? E isso é uma coisa que. E aí, voltando para essa parte de gestão, né? Para quem está se desenvolvendo, ou independente do nível que a pessoa esteja, é sempre muito bom se perguntar quais são os seus motivadores. E, e eu consegui perceber isso muito fácil através dos exemplos que eu tive de gestores, que para mim, o principal, primeiro, começa por ele, é gestão. Se eu não tiver uma gestão boa, uma gestão que me inspire, que me direcione, aí onde é que está o primeiro passo para eu avaliar uma mudança de emprego já rápido ali a partir do momento que eu entro. Você teve bons exemplos, então você nasceu em dados, você nasceu com boas lideranças também. Eu tive muita sorte, muita sorte. Inclusive, os meus gestores, a maioria, são meus amigos hoje, né? E aí muito está vinculado a essa questão do como eu encarei os desafios com eles, o como eu resolvi os problemas. E essa questão de trabalho no dia a dia, né? É óbvio que a gente não tem que misturar. Não, a minha fala ela não está atrelada a isso. Trabalho é trabalho, amizade é amizade, por aí vai. Mas dentro do desafio você acaba criando muito laços, né? Quando você entra junto com o seu gestor, com o seu time para resolver os problemas daquela companhia, em cima daquela dificuldade, daquele problema, né? Acaba se criando muito laço. E é nesse momento que você percebe o quanto está sendo fair, né? A Uhum. energia que cada um está colocando para resolver aquele problema. E a partir disso, as coisas acontecem, as amizades surgem. Então eu tive muita sorte e muitos bons gestores aqui. E a gente realmente passa mais tempo com as pessoas do nosso trabalho do que com as pessoas da nossa família, com os nossos amigos, proporcionalmente falando, né? E é muito bom quando você tem pessoas que no seu dia a dia tornam esse ambiente mais leve, que você. Eu também concordo. Não é que é uma questão de misturar, ai, você precisa ser amigo de quem você trabalha, mas você precisa ter uma relação que seja. Que você consiga aguentar o dia, né? De confiança. De É uma confiança. relação de confiança, que você sabe que tá todo mundo fera ali em prol de resolver, os problemas, melhorar o resultado da companhia, alcançar os objetivos maiores ali. É nessa linha. E quando você acha que você replica isso, você se policia para estar sempre replicando isso como um gestor? Como que é seu checklist mental de bom gestor? Boa. Sem dúvidas. Com relação a essa questão da confiança, isso acontece em todas as cadeias, né? E eu acho que talvez para mim isso tenha sido até um trauma que reforçou um pouco mais, porque eu já passei em alguns cenários de empresas que existiam pessoas dentro daquele núcleo de trabalho que não lidavam, de maneira fair com a execução das coisas. Então, uma das coisas que, quando eu monto o time, eu sempre trabalho com eles, é que aquele espaço não cabe, comportamentos aversos a pessoas que são fair, que são dignas e tudo mais, né? Então, a questão da lealdade na execução do trabalho, ela é muito importante. Vou dar um exemplo aqui. Naquela linha de entender quais são os seus motivadores, a pessoa vai lá e entende que o motivador dela é dinheiro, financeiro. E não que isso seja um problema, tá? Tô dando só um exemplo aqui. Tudo bem você, Uhum. ter ali como principal motivador financeiro e isso não é um ponto. Mas a partir desse momento, ela começa a desenvolver uma estratégia para ela conseguir ter saltos agressivos financeiros. Até aí, ok, mas procure resultados aonde o teu trabalho te ajude nisso. Não que você utilize pessoas como sendo, Escadas. escadas para conseguir sair do outro lado. Então, sempre trabalho muito bem isso com eles, porque o que eu estou mais interessado em garantir que eles estejam integrados, né? E a questão da integração, ela volta mais uma vez pelo caminho ali da confiança. E acho que isso também mudou muito, porque mudou essa questão do dinamismo. Acho que a própria tecnologia, com a evolução, não existe mais uma área que não seja complementar em habilidades, e principalmente de hard skill, porque você não tem mais aquele senta no computador e Lá no faz porão, e né? fica. Não, não tem Isso não muito. Então, existe. obrigatoriamente, você precisa ter integração entre o time. É isso aí. Tem que saber lidar com essas situações, porque obviamente tem coisas que estão dentro do nosso alcance, tem coisas que não estão. Então, estar preparado para poder lidar com essas situações um pouco mais difíceis é importante, mas eu trabalho muito para que
dentro do meu núcleo, eu consiga ter esse controle e consiga capacitar as pessoas nessa visão para conseguir fazer a interface com o mundo mais externo ali, para conseguir trabalhar no dia a dia. E a pressão de resultado? Fica nas suas costas? S- Como que sempre existe. Falar que não Não. existe pressão por resultado, velocidade e qualidade nas empresas é utópico. Então, como que é essa relação, esse meio do caminho entre a sua equipe e essa pressão? Um primeiro ponto, eu sempre lidei muito bem com relação a isso, e aí volta naquela questão de estar preocupado em entregar o que eu estava trabalhando, o que eu estou trabalhando e dominar aquele assunto. Então, na linha de você trabalhar isso, você trabalha um outro aspecto também. É que caso o tempo não seja atendido, os argumentos eles vão ser muito bons, né? E aí, óbvio que existem alguns pontos de direcionamento com relação à questão de se antecipar, tentar encontrar estratégia para sempre conseguir atender aquela pressão, aquele prazo e tudo mais. O prazo ele está ali não é porque alguém quer, né? É basicamente porque a empresa tem desafios e aquilo faz parte de um degrau a ser alcançado para o próximo passo. Então, eu sempre lidei muito bem com relação a isso e eu tento trabalhar isso muito bem no meu time também. Eu costumo falar que acaba sendo algo muito parecido com a montanha-russa, né? Então, quando você está subindo, está um pouco mais lento, tal, quando você chega no topo, dá aquele frio na barriga, é quando vem a pressão e na descida você tem que estar pronto para conseguir resolver o problema, né? Então, sempre trago essa analogia também até para tangibilizar que, pô, isso é um momento, vai passar, mas a gente precisa resolver, né? E aí é quando na montanha-russa, né, tá um pouco mais equilibrado ali, daqui a pouco começa a subir de novo e tudo acontece novamente. Mas eu consigo lidar bem. Teve inclusive, um trabalho antecessor ao meu, né? Que meu gestor chegou para mim e falou assim: ó, em 3 meses isso aqui tem que estar pronto. Eu estava na entrevista com ele. Falei, pô, tudo bem, vamos embora, a gente resolve. E aí acabou, inclusive, entregando também. Chegou, deu Sim, certo os 3 meses. estratégia, coloca na mesa e a gente sai do outro lado. E você acha que você lida bem com essa pressão porque é natural seu? Você tem uma válvula de escape? Você Não é, nasceu assim? não é natural. Eu acabei desenvolvendo formas de conseguir lidar com essa pressão. Acho que um primeiro passo é entender que a pressão ela não está sobre o meu CPF, né? Ela está sobre o desafio da empresa e eu faço parte daquilo. É, confesso que não foi fácil, fui me desenvolvendo ao longo do tempo. E hoje eu tenho um válvula de escape, né? Acho que minha família me ajuda muito, minha esposa me ajuda muito, tá conversando com ela, tá próximo dos meus filhos, acaba abstraindo um pouco. Eu pratico esporte também, e isso me ajuda pra caramba. Eu faço jiu-jitsu hoje e tô 1 ano fazendo, e isso tem me ajudado bastante, né? Então, óbvio que sempre existem válvulas de escape ali para conseguir, né, tirar um pouco daquela energia, porque acaba sendo uma energia que você absorve, e ela é necessária para execução, mas depois ela tem que sair de você e aí você tem Tem que que dissipar, né? dissipar aquela energia, isso aí. Senão você implode igual a estrela. Exatamente. Mas você acha que hoje você tem esse equilíbrio? Que eu quero dizer assim, às vezes o equilíbrio está no desequilíbrio. Então, Sim. às vezes, tá pegando, você nem sabe mais o endereço de casa, e aí depois tem uma época que você relaxa um pouco, mesmo na sua analogia da montanha-russa. E aí, como gestor, né, eu tento não deixar acontecer de desequilibrar. Eu acho que para mim, hoje eu tenho um papel muito importante dentro da minha companhia, que é ser exemplo. Então, é óbvio que acho que nesse contexto vai muito da experiência, do tempo, dos artefatos que eu encontrei para chegar nesse nível. Mais uma vez, volta na questão dos gestores. Eu tive bons gestores que me ajudaram muito a ter essas percepções, mas eu tento não deixar acontecer igual você trouxe aqui o exemplo, né? De nem saber o caminho de casa. Porque acaba que se eu começo a cair, e tudo bem, tá? Eu não estou falando que isso é um problema. Eu faço terapia, eu tenho um acompanhamento, isso é importante também, além dos outros pontos que eu te trouxe aqui. Mas eu sempre tenho que trabalhar para manter esse equilíbrio, né? E às vezes acontece de dar uma desequilibrada, pô, para, respira, executa alguma coisa para sair daquele problema, e aí depois volta com a cabeça um pouco mais fria e entende, né, e retoma de onde parou. Acho que é mais ou menos igual ao relacionamento, né? Acho que nunca é Uhum. bom tomar decisões ou verbalizar coisas quando você está no meio de uma discussão, de um problema ali, né? Então, tenta ouvir mais, né? Falar menos naquele momento, e aí com o momento certo você volta e resolve o E vai problema. para frente, né? Isso aí. Eu gosto de cozinhar Ó, que beleza. no meio do dia, assim. Tipo, ainda Você- mais depois do home office, eu descobri que para mim é uma
super válvula de escape. Eu posso fazer um miojo, mas que eu faço um miojo gourmet, que eu parei ali 20 minutos, que eu tô desligando e é para mim, assim, tem um pouco dessa sensação, acho que o esporte também traz muito isso, né, que Sim. é é para me fazer bem, né. Sim, sim. Cada um vai encontrar o seu, né, mas o importante é encontrar. E no contexto que a gente vive hoje de globalização, principalmente em tecnologia, não vai ter um cenário fácil no desafio, não vai ter um cenário fácil na montagem de time, em alcançar um resultado. Por isso que hoje, inclusive, os salários em tecnologia, eles são muito bons, né, no mercado. Mas é importante você estar preparado para conseguir lidar com essas situações. E se escutar bem, e se entender, né? Acho que esse ponto de trazer para si, do Autoconhecimento, né. autoconhecimento, é difícil pra caramba, né? Se eu chegar aqui É fofo agora. falar, né: "Ai, É, se autoconheçam". mas é difícil, né? Fazer uma autorreflexão é complexo, né? Por isso que é importante o contexto do PDI, do acompanhamento, né? Da recorrência daquela evolução, de bons gestores. Então, isso é super importante. E numa crescente de que a tecnologia está sempre evoluindo, de uma semana para outra já mudou, como que você se mantém atualizado e incentiva o seu time para se manter atualizado? Boa, isso é um bom ponto, né? Eh, o cenário que a gente está vivendo hoje, nunca foi vivido antes, né? As coisas elas mudam muito dinamicamente, né? Nesse cenário, como que eu lido com essa situação? Eu acho que, primeiro, eu tenho uma estratégia base para resolver meus problemas, né? As coisas que eu estou envolvido, né? E quando a gente fala sobre tecnologia, sobre montagem de time, sobre como eu formo esse time, acompanho esse time, quais são os parceiros que eu tenho próximo, quais são as tecnologias. E partindo daquela base, né, que é o meu toolkit, né, minhas ferramentas ali, eu sempre tento entender o que está acontecendo ao redor daquilo. A gente fala hoje sobre o cenário de inteligência artificial no contexto de LLMs e por aí vai. Dos últimos 3 anos para cá, o negócio deu um salto gigantesco e hoje é um cenário que a gente vive, que a gente usa. Isso tá como se fosse um pilar para a gente, né? Dificilmente eu chego para alguém hoje e pergunto qual que é o assistente que você usa e ele não está usando nenhum, né? A não ser que seja talvez muito mais velho ali, até, enfim, os mais velhos também estão utilizando porque de fato é um facilitador, né? Mas o lidar com isso, eu acho que vem muito para mim, né? Tô com 37 anos hoje, tô no meu quinto projeto do zero, é muito ter essa base. Porque eu sei que a partir daquele momento, com aqueles parceiros, com aquelas ferramentas, eu consigo expandir e acompanhar o que está acontecendo. E aí eu acho que talvez um ponto que eu poderia falar também é que ferramentas existem muitas. E tem que ter uma estratégia, né, do caminho que você vai seguir, do como você vai estudar, se formar e tudo mais. E não ter foco ou ter um desespero nesse momento acaba corroborando para não conseguir alcançar sucesso. Então, Legal. tem que ter uma estratégia, tem que ter um ponto, uma reflexão, um PDI. Pô, estou trabalhando. Legal, você tem que cobrar o seu gestor de ter esse acompanhamento. O interesse é seu no plano de desenvolvimento individual, mas o seu gestor está ali como responsável por te impulsionar e te ajudar e te guiar. Pô, não estou trabalhando, monta o seu PDI também para o seu estudo, né? Você tem ambições, você está buscando se desenvolver e você ter ali um PDI bem elaborado traz uma percepção de resultado, Uhum. né? Pensando aqui num rio, né? Se você se deixa levar, o rio vai te levar para onde ele vai. É, Agora, se não, você consegue remar e autolocar, né. é isso aí. Você falou da questão do desespero, até pensei uma coisa, eu lembro que existia já alguns artigos, sei lá, alguns estudos de que, parte da nossa geração ansiedade é porque a gente não estava preparado para receber tanta informação ao mesmo tempo e é tudo muito rápido. E eu acho que talvez para quem é de tecnologia sente essa ansiedade agora latente, porque é muita coisa ao mesmo tempo, é muita tecnologia diferente, muita tecnologia nova, e essa pressão, não sei se essa pressão, mas essa ansiedade mesmo de tentar conhecer tudo ao mesmo tempo e já estar muito informado, ela também ela é meio perigosa. Muito perigosa. Eu acho que a dopamina barata hoje e o que inclusive algumas empresas de tecnologia buscam, né, para alcançar o seu resultado acaba mudando o nosso comportamento. E o nosso comportamento hoje, de fato, ele é imediatista, né? Eu quero tudo para ontem, né? Pô, eu quero fazer.
você chegar hoje para uma pessoa e eu tenho um canal no YouTube onde eu falo um pouquinho sobre essa parte de desenvolvimento, e uma das coisas que eu mais recebo de pergunta é: faz sentido eu fazer uma faculdade? E o que as pessoas estão preocupadas é no tempo que vai levar a faculdade, e não em montar uma estratégia, né? Hoje você tem dois caminhos ali de formação em tecnologia, um voltado mais para tecnólogo, que é uma faculdade de 2 a 3 anos, né? E o bacharel, que você vai levar ali de 4 a 5 anos, né? Depende da estratégia que você está querendo seguir. Você quer ir para um contexto mais profundo, um contexto mais acadêmico? Qual que é a trilha que você quer seguir? Dependendo da situação, você vai para o bacharel. Não, eu quero entender como é que eu resolvo problemas reais de companhia. Uhum, Vai para o tecnólogo. Ele uhum. está mais focado nesse contexto de formação focada em execução de E você projeto, pode recalcular tecnologia. a rota, né? Pode. Mas tenha uma rota e depois você recalcula. Comigo mesmo aconteceu exatamente isso. Quando eu comecei a minha faculdade, eu comecei em ciência da computação. E eu executei o primeiro semestre, compreendi isso. Falei, pô, talvez não é esse mundo acadêmico. Eu sempre fui muito orientado a resultado em tudo que eu fiz na minha vida, Uhum. tá? Sempre tive muito um espírito competitivo, obviamente saudável, só para reforçar aqui, né? Muito fair. Mas eu sempre fui muito voltado para isso. E quando eu entendi a faculdade ali, como ela estava direcionando, o nível de profundidade, eu falei, putz, não é isso que eu quero. E aí eu já pulei para dentro do contexto tecnólogo. E para mim aquilo ali foi muito Eu sou bom. tecnóloga também. Pois é. Então, assim, foi muito bom. Eu lembro que na minha formação com a minha turma ali, éramos em 5. Quando eu apresentei o meu TCC, o meu professor da banca perguntou: Você comprou isso? Não é possível. Eu falei, pô, você está duvidando da minha capacidade, né? Mas foi muito orientado à questão do qual foi a estratégia que a gente montou para resolver o problema. A gente montou basicamente. Foi muito engraçado na época, né? Isso em 2013. A nossa aplicação, a gente subiu na aula, né, na bancada, pediu todo mundo para se cadastrar, simulou os perfis, e era, né, isso muito por eu estar vivendo o B2B, o e-commerce, eu montei no meu TCC um sistema de e-commerce. E aí as pessoas estavam simulando compra em tempo real. E aí o professor falou, cara, mas como é que você implementou essa funcionalidade? A gente abriu o código, mostrava, tinha toda a profundidade ali da aplicação. Então, isso é importante, sem dúvida. E para a gente ir encerrando, acho que você deu um belo do conselho agora, mas o que que você gostaria de deixar para o pessoal que está assistindo a gente de conselho, de recomendação? Boa. É, Assim, eu vou falar muito o que funcionou para mim e cada um interpreta ali de uma forma. Acho que pega um pouquinho do que eu vou falar aqui e adapta ao cenário dela. Mas uma das coisas que eu sempre vi que funcionou muito bem é você, independente de onde você estiver, independente do que você esteja fazendo, faça bem feito. Porque todo o resultado que vem após essa visão vai ser uma consequência muito positiva na sua vida. Então, seja profundo, entenda, encontre estratégias de fato para atender quem você está trabalhando. E não no sentido de puxa-saco, tá? Gestor, eu olhei Uhum, muito pouco isso. É no contexto de você estar ali presente de fato para resolver aquele problema, para entender o que precisa ser feito, para ajudar a empresa que você está, ou, enfim, para se ajudar, vamos pensar assim, né? Pensar em você de maneira indivídua, como indivíduo, né? A sair do outro lado. Então, isso foi uma das coisas que me impulsionou muito em tudo que eu fiz, né? Eu estou aqui trabalhando com tecnologia há 15 anos, passei por empresas grandes e eu nunca tive, por exemplo, um cenário de ser demitido. Eu nunca tive um cenário de indisposição de eu estar saindo porque eu não conseguia alcançar alguma coisa. E o sucesso desse meu, né, o alcançar esse sucesso para mim foi muito orientado a essa perspectiva. Eu vou fazer bem feito, independente do se eu estou como estagiário. A minha história de vida começa de trabalho com 12 anos de vida, né, no interior. Então, tudo que eu sempre fiz muito bem feito, mas olhando para mim, para o meu uhum. desenvolvimento, para o que eu queria alcançar, né, para as minhas metas, e aí sempre as coisas iam acontecendo. Até um exemplo que eu trouxe para você que eu não escolhi ser gestor, não coloquei no papel. Isso aconteceu oriundo dessa visão. Essa ambição de entrega, né? Isso aí, A ambição de ser bom naquilo que você está é fazendo. isso aí. Muito bom. Muito prazer em conhecê-lo, conversar com você. Espero que você tenha gostado. O prazer foi todo meu. Agradeço o convite aqui, foi bem legal. Foi bem legal, né? Então, gente, encerrando, muito obrigada por ter assistido. Esperamos você no próximo podcast.